Bom, então vamos hoje falar um pouco sobre a sintonia do pensamento, porque nós estamos num momento conturbado, é bom a gente refletir o que está acontecendo e quais são os instrumentos que existem, né? E quais são os elementos que se utilizam para pegar a gente e fazer assim, ó, embaralhar e destruir. Porque é isso que está acontecendo com a humanidade, de uma forma geral. A vida está uma complicação, parece que a nossa vida é uma confusão. Então, primeiro quero botar um slide para todo mundo dar uma olhada. Por favor, Cátia. Acredito que vocês em casa não vão conseguir ver isso aqui, mas isso aqui é uma escala, né, de iluminação com as frequências medidas em hertz. Tá? E eu vou ler para vocês em casa, o pessoal que está aí, dá uma olhada, que é o seguinte: o estado de saúde nosso começaria a partir de 250 Hz, por aqui, ó, que é uma área neutra. Para baixo, em geral, é problema. Aqui, ó, é problemaço, né? Aqui ainda é uma área meio neutra. O que que tem aqui? Quem hoje, por alguma razão, sente vergonha, está na pior situação. Está numa frequência baixíssima. Uma pessoa que hoje, na sua vida, né? Porque quando a gente está falando de sintonia, o que é sintonia, para a gente entender? Se a gente quer escutar uma estação de rádio, a gente tem que saber exatamente qual é, né, a sintonia daquela estação. Você vai lá, procura aquilo, faz uma conexão e você escuta o que aquela rádio oferece. Você quer assistir um programa de televisão, você vai sintonizar aquele canal. Cada um de nós aqui tem um aparelho celular. Se alguém ligar para a Tânia, não vai cair no seu celular, porque ele vai usar a sintonia exatamente do aparelho dela. Então, cada coisa no universo tem uma sintonia. E a pergunta é, aonde nós estamos sintonizando? Então, olha só, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, tudo isso está lá embaixo. O que hoje é jogado em cima de nós é as coisas que se apresentam na nossa vida, na mídia, nas redes sociais, tratam de alegria, de amor, de boa vontade, ou falam de tristeza, medo, desespero, culpa, morte, etc. E tal. É aqui que o pessoal atua. E todo mundo, né, reduz a sua vibração. A gente vai ver isso depois com mais calma, mas isso aqui está fácil na internet, todo mundo bota lá, escala de emoções, acha fácil. Passa aí, cara. Bom, vamos entender o seguinte: o cérebro humano, na verdade, ele é uma conexão do espírito. No cérebro humano, a partir de informações, tá? Eu vou dar um exemplo para todo mundo entender. Você pode estar num estado de total felicidade, tá? Sua mãe morreu, você não foi informado, você continua em estado de total felicidade. Aí alguém liga para você assim, sua mãe morreu. A partir de um conjunto de informações, você decodifica aquilo e você entende que a sua mãe morreu. Aquilo vai te gerar um estado de choque, tristeza, etc. E a sua emoção vai naquela direção. Se passar 6 anos e você não souber que sua mãe morreu, você não sofre por aquilo. Vocês entenderam? A informação bate no cérebro e a partir do cérebro, se você, da maneira como a gente processa, aquilo gera uma emoção. Então, é o seguinte: nós somos o tempo todo bombardeados por informações. E que elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. E elas atingem, todas essas informações atingem e geram condições felizes ou infelizes, às vezes extremamente infelizes. Se nós não temos filtros para tudo que vem em cima da gente, se nós não temos equilíbrio ou consciência para usar a razão, e aí eu vou fazer outro parênteses. Tudo bem, minha mãe morreu, mas a minha mãe estava 4 anos em cima de uma cama em estado vegetativo, sofrendo demais. Será que é tão ruim o fato dela ter desencarnado? Talvez seja bom para ela.
Ela parou de sofrer, ela estava sofrendo tremendamente. Então eu preciso usar a razão. Obviamente que a partida da minha mãe vai deixar uma carência, um espaço. Eu vou sentir a ausência dela. Mas eu não posso lamentar a ausência dela na medida que aquilo, vamos dizer que ela já fosse muito idosa, estivesse muito doente. Aquilo é um alívio. Então a gente precisa combinar equilíbrio, consciência, razão, para ponderar os fatos, para determinar de uma forma mais lúcida se esses fatos são bons ou ruins. O que significa? Não simplesmente jogar aquilo como emoção que vai criar uma perturbação tremenda. Ou seja, a gente precisa usar instrumentos, uma série deles, né? E o maior Jesus deu para nós. Ele falou, orai e vigiai. Na verdade, ele falou, vigiai e orai. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, nós estamos inseridos no Brasil, no planeta, num ambiente altamente conturbado, e todo dia a gente sai para a vida de peito aberto, como se a gente estivesse no Caribe. Num dia de sol, sem problema. Vamos ver isso aqui? Passa aí, cara. Olha só, nós mostramos aquele gabarito lá em Hertz, né? Se a gente tivesse que dizer assim, hoje, chutar aqui, né? Marisa, o que você acha, quando a gente falasse assim, da população do planeta, dentro daquela escala, você acha que está todo mundo, a média da maioria está onde? 20. Não, 20, bom, jogou lá para baixo. Né? É mais tarde. Mas eu diria que está em torno de 50, 60, com certeza. É bonzinho. Com certeza as pessoas, estou falando a média das pessoas, não estão no estado de equilíbrio nem de saúde. Olha, eu estou falando isso baseado em que eu larguei meu celular de lado, porque eu não aguento mais de tanta fofoca e má informação. Isso, com certeza. Por Então, isso eu estou falando que é 20. E por que é? Então, e vamos dizer o seguinte, a gente precisa entender o seguinte, como espíritos nós somos extremamente infantis, né? Mas vamos entender primeiro o que é o planeta, a população do planeta, né? Então, passa aí, cara. Olha só, se a gente está falando da sintonia, sintonia é emissão de pensamento. E aí eu preciso dizer uma coisa para vocês. Os mortos continuam pensando, porque eles não morreram. Eles só desencarnaram. Então, mortos continuam emitindo pensamentos. Felizes e infelizes, agradáveis e desagradáveis. Bons, maus. Então, quando a gente fala de sintonia do planeta, a gente precisa entender que nós temos que somar os encarnados e os desencarnados, os mortos e os vivos. A população, a médica, está todo mundo nessa ambiência pensando. E que, se está pensando, está constituindo uma psicosfera global. Tá certo? É bom a gente ter isso em mente. Tá bom? Então, ou seja, o processo de pensar, o fato de a pessoa desencarnar, não interrompe o processo do indivíduo de pensar. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Então, vamos lá. Esses números, passa aí, Cátia. Esses números são variados, mas qual é a população espiritual do planeta? Vamos pegar um exemplo. Às vezes as pessoas falam 24 bilhões, outros falam 30 bilhões. Eu vou pegar um número que é real, foi fornecido pelo Emmanuel em 1952 na obra Roteiro. Quando a população encarnada era de 2,5 bilhões, o Emmanuel disse que a população desencarnada naquele ano superava 20 e poucos bilhões. Então, eu estimei 21,5, chegamos a 24 bilhões. Como a tecnologia permitiu mais gente encarnar, hoje nós temos quase 8 bilhões encarnados, então a gente pressupõe que desencarnados deve ter aproximadamente 16, se a gente mantiver mais ou menos fixo esses 24. Ok? Então, tá bom. A sintonia do planeta Terra é constituída do pensamento dessa turma toda, 24 bilhões, beleza? Se a gente vê o que o pessoal está por aí pensando, a gente deve olhar, se a gente pudesse olhar para a psicosfera do planeta, provavelmente a gente ia ver um cinza. Com certeza.
Não é isso? Olha, quem quiser ter um pouco de informação a respeito de quantos espíritos nos influenciam, como eles fazem isso, no livro, a bibliografia recomendada é o seguinte: o Livro dos Espíritos, nas questões 459 a 472, Kardec faz uma série de perguntas para explicar isso. Quem quiser, quem tiver o livro, olha. Quem não, olha na internet, Livro dos Espíritos, procura essas questões. Nessa questão 459, eu só vou falar uma para todo mundo dizer. Kardec faz a seguinte pergunta: quantos espíritos desencarnados podem interferir na nossa vida, na nossa existência, no dia a dia da nossa vida? Sabe qual é a resposta que a espiritualidade superior dá a Kardec? Nessa questão aqui, 459, ele diz assim: muito mais do que imaginais, muitas vezes vos dirigem. Essa que é a resposta que está escrito lá. Então, quando a pessoa acha que a gente está aqui tomando decisão, às vezes tem alguém soprando no nosso ouvido, você quer ir para lá, você acaba indo para o outro lado porque você aceitou a sugestão. É muito mais complicado, por isso que Jesus falou: vigiai e orai. Cuidado! Quem que está te sugerindo fazer isso? Isso é fruto da tua própria cabeça, de uma decisão sua, ou você... alguém soprou no teu ouvido e você achou que é uma boa? Tá bom? Então, quem quiser, a bibliografia está aqui, ó. Vamos lá. Qual é o perfil moral de espíritos que normalmente vivem no mundo como o nosso, que é o mundo de provas e expiações? Os espíritos nos informam. Passa aí, cara. Eles falam que tem 3 tipos de espíritos: espíritos puros, como Jesus e outros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. O mundo de provas e expiações é constituído predominantemente de espíritos imperfeitos. De vez em quando tem um bonzinho aqui para dar exemplo: uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Gandhi, etc. Eles vêm aí e dão exemplos para nós. O Francisco de Assis, bom, eu já estava mais para cima, mas quase aqui, né? Mas a predominância, qual é a característica de espíritos imperfeitos no nosso mundo? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões. Esse é o perfil da maioria dos espíritos que habita aqui. Vamos ver como é que fica a questão da sintonia? Aqui, ó. Provas e expiações, é isso aqui. Espíritos imperfeitos. Pode passar. Então, olha só para a gente ter uma noção, que se a gente se deixar levar por essa onda, por esse ritmo que está aí, qual é a probabilidade da gente se deixar contaminar por todo esse lixo que está aí? Na mídia, no ar, nas conversas, em tudo que acontece na nossa vida, tudo isso está acontecendo. Espíritos diversos falam sobre essa transição planetária, uma série de autores, tá? E a maioria deles diz que em condições razoáveis, vamos dizer o seguinte: tem os imperfeitos, mais imperfeitos, menos imperfeitos, que os melhores dentre nós, talvez 1/3, tá? Está em condições de permanecer aqui no planeta nessa condição. Significa o quê? Que 2/3 vão ser transferidos para outros planetas mundos. Então, nós estamos num momento que é importantíssimo tratar disso, de zelar para que a gente tenha a oportunidade de permanecer aqui, mesmo que a gente vá, ó, todo mundo vai morrer. Mas o importante é que a gente tenha a condição de poder reencarnar aqui, que já vai ser um mundo muito mais agradável a partir de agora. Então, fica claro que no momento, daqueles 24 bilhões, nós estamos falando que 8 vão ficar aí, 16, ó, aproximadamente, são números aproximados, né? Pode ser 7 e pouco, pode ser 9, mas é alguma coisa parecida com isso, né? Isso aqui é a separação do joio do trigo. Os bons dos maus, aquilo que fala nos evangelhos, está aqui, é isso. Essa é a situação.
Ou seja, se a gente se deixar levar pelo ritmo que as coisas estão aí, a gente embarca nesse trem aqui. Ó. E, a partir daí, não vai ser gostoso. Se aqui está difícil, lá vai ser mais. Então, ó, após todas essas considerações, a gente pode entender que o padrão aqui ainda é baixo. Né? Isso significa o seguinte, que a gente deveria ficar em estado de alerta contínuo. E é isso que eu falei. Por que a gente sai para o mundo de peito aberto, sabendo que o mundo tem tanta complicação? Por que a gente não se prepara de manhã com a prece, com a reflexão, com a meditação? Por que a gente não agenda o nosso dia para ele dar certo? Se eu tenho que encontrar uma pessoa complicada, por que eu não me preparo espiritualmente, emocionalmente para encontrar aquela pessoa? Eu já sei que aquela pessoa é complicada, eu vou para lá e quebro a cara com ela e ela quebra comigo, porque ela vai fazer aquilo e eu vou responder da mesma maneira. Então, devia ter na nossa vida um sinal de alerta contínuo. Por quê? Porque você está num ambiente complicado, você tem que ter precaução. Isso é imprudência da nossa parte. Vamos lá, cara. O pensamento é criador. Ó, isso aqui é no livro O Problema do Ser Distinguidor, de Leon Denis. Está na parte do capítulo 23 sobre o pensamento. Então, o que diz Leon Denis? Olha só que coisa importante. O pensamento é criador. Assim como o pensamento do Eterno, de Deus, projeta sem cessar no espaço, ou seja, Deus cria mundos, cria espíritos. Tá? Aí o Leon Denis diz assim como Deus cria continuamente, nós todos criamos o tempo todo na medida que pensamos. O escritor, o orador, o poeta, o artista, todos esses fazem brotar incessantemente informação, obras, ideias, concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a natureza, a multidão humana. Olha só o que é esse livro aqui, é de 1908, tem mais de 100 anos. Ele está dizendo, olha só a capacidade que nós temos de ser influenciados ou de influenciar. Vamos lá. Vou pegar mais umas 2 ou 3 frases dele aqui. Ó. Olha o que ele diz assim. É na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos que os gênios do futuro vão de encontrar os elementos de suas obras. Ou seja, se você se conectar com a espiritualidade superior, você é um músico, você vai receber inspiração para fazer músicas extraordinárias. Se você é um pintor, você vai ser inspirado para pintar de forma magnífica. Deixa eu só... Está dando uma interferência aqui. Entendeu? Então, o que ele diz? Ó, a ciência vai ser renovada através dessa conexão do pensamento. A arte, da mesma forma. Tá? É por isso que a missão dos obreiros do pensamento, ele diz que é tão importante pensar que a gente precisa aprender a pensar de uma forma elaborada, como se fosse uma obra. É ao mesmo tempo grande, terrível e sagrada. Mais cedo ou mais tarde, todo o produto do espírito, que é o pensamento, reverte para o seu autor com suas consequências, acarretando, segundo o caso, sofrimento, uma diminuição, uma privação de liberdade. Ou seja, se o que você pensa é bom, isso vai te trazer alegria, satisfação, felicidade. Se o que você pensa é ruim, vai te trazer sérios problemas. Então, é isso que ele está dizendo. Bom, só que agora a gente precisa entender o seguinte, o Leon Denis aqui falava ainda, em 1908, você tinha os jornais, talvez o rádio começando de forma muito ainda
precária, mas hoje a gente tem televisão, redes sociais, e a coisa tomou uma dimensão internacional, global, que você recebe informações de tudo quanto é lugar. E aqui, então eu preciso dizer para vocês o seguinte: a espiritualidade superior é organizada, a espiritualidade inferior também, muito organizada. Vocês não pensam que os senhores das trevas, eles não planejam, eles são extremamente organizados. E hoje, esse processo se dá de forma coletiva. Através dos meios de comunicação, eles fazem com a gente o que eles quiserem. Direta, indiretamente, subliminarmente, eles vão injetando informação ou distorcendo informação da maneira que eles quiserem. E a gente entra no clima. A maioria dos seus amigos está tranquila ou está desesperada? E os seus? Está todo mundo meio... Eles fazem com a gente o que eles querem. A gente precisa entender o seguinte: nós estamos sendo manipulados, vamos acordar. Então, antigamente, os processos obsessivos eram assim, né? O cara não gostou de você, porque você fez alguma coisa para ele no passado, ele ia atrás de você. Mas hoje o processo obsessivo, você cria uma fascinação internacional. Porque você injeta aquilo na mídia, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, na Argentina, todo mundo fala a mesma coisa. E em 2 dias, todo mundo está de joelhos. E às vezes a informação nem é correta. Tá? Então, ou seja, nós temos hoje, quando a gente fala de sintonia, fala de psicosfera, cuidado. Cuidado. Vamos lá, cara. Então, onde está localizada a verdadeira fonte de inspiração daquilo que é apresentado para nós pelos meios de comunicação? E aqui nós vamos entrar num outro campo interessante, que é o seguinte. Vou fazer só um comentário rápido. Nós somos espíritos. 24 horas por dia, todo o tempo. Então, todo mundo pensa que de noite a gente dorme. Não, quem dorme é o corpo físico. O espírito não dorme. E ele vai para onde ele quer, para onde ele gosta. Faz tudo que dá vontade. Então, quando a gente sai do corpo, a gente pode ir para um lugar legal, podemos ir a uma praia, podemos ir a uma escola, podemos ir a um lugar bonito, também podemos ir para a orgia, a gente pode ir para onde quiser, para o bar, a gente pode ir para o vício, a gente pode ir para onde quiser durante a noite. E se eu vou dormir e eu não tenho nenhum preparo para a minha noite, provavelmente o negócio vai pegar. E de manhã eu acordo quebrado. E não sei por que eu acordo quebrado. Porque o corpo ficou lá, mas o espírito, Então, vamos ver o seguinte. Por exemplo, temos aqui, vamos ver coisas boas primeiro. A espiritualidade, por exemplo, inspira um filme como Ghost. Importantíssimo, porque quem era o diretor? Era o Spielberg, né? Uhum. Então eles pegam um diretor famoso, reputado, reconhecido, pegam atores famosos, né? Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, né? Eles pegam isso aqui e colocam uma visão de espiritualidade para um público inicialmente americano, extremamente protestante, que não tem nenhuma noção de espiritualidade. Então esse filme, ele desperta na cabeça das pessoas a ideia de que a vida continua. Ou seja, é uma forma de, através de um filme de Hollywood, você levar informação para alguém que fica o tempo todo lendo a Bíblia e limitado o seu pensamento ao que está escrito na Bíblia. Ele não vai ter nunca alcance aí, através de um filme light, agradável, com gente
bonita e conhecida, eles passam uma mensagem para chamar a atenção. Olha, a vida não é só isso, tem outras coisas. E o filme, de uma forma hollywoodiana, traz informações. Com certeza, a espiritualidade superior inspirou a produção desse filme. Por exemplo, aqui tivemos a novela Amor, Eterno Amor. Mesma coisa. Passou a novela aí, foi sucesso. As pessoas começam a entender um pouco mais. O sexto sentido, mesma coisa. É uma forma de dizer, não é só a vida material, tem outras coisas. Olha a vida espiritual como é, o que pode acontecer. A Viagem, uma novela famosa que influenciou e ajudou muita gente a entender muita coisa. Né? Escrito nas Estrelas. Nosso Lar foi o ápice disso aqui, mostrando a vida espiritual, uma série de informações. Então, essas aqui são inspirações superiores. Pode passar. A vida continua. Só que se a gente ficar fazendo um esforço muito grande, a gente não vai encontrar muitas outras. Não vai encontrar muitas outras, porque a maioria de nós, a maioria dos autores, não está disposta a ser inspirado pela parte superior da hierarquia espiritual, né? Então, na verdade, essas boas produções são poucas, bastante reduzidas. Se você entrar no catálogo de filmes, você vai ver que de 400 filmes, você tem 3 ou 4 assim. Os outros 397 é só miséria. Né? E o que tem o resto? Sexualidade, sensualidade, pornografia, violência, guerra, crime, terror, perversidade, droga, e aí por diante. É isso que a maioria dos filmes traz, que a maioria das novelas traz. Essa é a produção. Ou seja, essa produção massiva ignora completamente a moralidade e a ética cristã. Aqui é o mundo. É assim que funciona. E vamos ver o que a espiritualidade já diz há muito tempo sobre isso. Por exemplo, isso aqui é um livro antigo, lá de 1940 e tal, 50, tá? Livro Libertação, o Espírito André Luiz, no capítulo Observações e Novidades, diz o seguinte: ele está conversando, né? É um instrutor, um espírito mais hierarquicamente superior, o Gúbio, conversando com o espírito André Luiz, que é o autor espiritual do livro. Ele fala assim: André, não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Isso que eu estou falando aqui. A determinadas horas da noite, 3/4 partes, ou seja, 75% da população, tá, se acha nas zonas de contato conosco. E a maior porcentagem desses semi-libertos do corpo, é aquilo quando você está dormindo, para onde você está semi-liberto do corpo, pela influência natural do sono, a maioria permanece detido nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos. Sabe onde eles estão nesse instante que ele fala isso? Eles estão numa cidade das trevas, que é dirigida por um ex-papa. Lá é um lugar horrível, eles estão lá em trabalho, em missão. E o cara fala, tá vendo esse lugar aqui? 75% do planeta de noite está em lugares semelhantes a esse. Que lugar é esse? Como é que ele funciona? O que ele faz? Aqui, por aqui, muitas vezes se formam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. A pessoa vai lá, se inspira e depois pratica aqui. Grandes crimes têm nesses locais, nesses sítios, as respectivas nascentes. E se não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, né,
acontecimentos muito mais trágicos estarreceriam as criaturas. Ou seja, de noite, a gente busca inspiração para fazer o que vai fazer para o dia seguinte. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos ver? Passa aí. Olha aí. Aonde que um artista bola um negócio desse? Passa outro. Olha aí. Da onde o cara se inspirou para fazer isso? Como tem um monte de filme assim na televisão. Porque, volta lá. Porque naquela. Essa aqui. Porque nesse tipo de cidade, os espíritos estão lá embaixo. Eles já estão há tanto tempo fazendo aberração que eles já estão deformados. Eles vão perdendo a característica humana, eles vão se animalizando, se embrutecendo de tal forma que aparecem figuras dessas nesses locais. Aí o cara vai lá de noite, aí de dia ele vem eu tive uma inspiração para um filme. Eu já sei onde você teve inspiração, onde você foi para fazer um filme desse. Mas como é que você pensou numa personagem como essa? É porque ele viu lá. Quando ele está lá, ele vê o espírito totalmente deformado e ele se inspira e desenha. Vou mostrar mais. Vamos lá. Pode passar. Aqui, ó. Isso aqui, do livro Memórias de um Suicida, escrito pelo espírito, esse é um pseudônimo, Camilo Cândido Botelho, na verdade, era o poeta português Camilo Castelo Branco, que se matou. E ele tem um livro produzido por ele, um livro muito interessante. Olha o que o Camilo fala quando ele está lá sendo atendido no mundo espiritual. Depois de passar anos lá embaixo, naquelas trevas mundial, sofrendo. Olha o que ele diz. Nós outros, Camilo Castelo Branco é um poeta famoso, um escritor famoso no Brasil e em Portugal. Tá? Olha só, nós outros, o grupo dos 10 delinquentes presentes, ele está se chamando de delinquente. Por que ele disse isso se ele era um escritor? Havíamos cultivado as belas letras, eram os escritores, poetas, quando encarnados aqui, né? Aí o que ele diz? Nenhum de nós, porém, soubera enobrecer o dom magnânimo conferido pelo trabalho continuado do pensamento, aplicando a serviço regenerador dos leitores. Ele está dizendo o seguinte, que a gente escrevia não era coisa boa. Não era boa influência. Servíamos, quando muito, a nossa própria bolsa. Eu estou escrevendo para ganhar dinheiro. Dane-se o que eu estou escrevendo. Se você vai comprar, ótimo. Eu não me incomodo com qualidade, com ética, com moralidade, com nada. Eu quero encher o meu bolso de dinheiro. É isso que ele está dizendo. Também, estava preocupado com a vaidade, o orgulho, satisfeitos por nos julgarmos privilegiados, né? O cara fica famoso, todo mundo aponta ele na rua, ele vira uma celebridade, né? Senhores de situação especial perante a sociedade. Mas, em verdade, apenas produzindo banalidades fadadas ao esquecimento, ao olvido, quando teorias errôneas não viram. O que ele está dizendo? Às vezes eles inventavam coisas que levavam as pessoas, quando teorias errôneas não virulassem-nos a mente impressionável de um ou outro leitor tão frívolo quanto nós e nos levasse a sério. Quer dizer, as pessoas produzem matérias e as outras se deixam influenciar por aquilo sem fazer aquela verificação, aquele crivo que eu falei antes. A gente precisa estabelecer filtros. O que está chegando para mim? Isso é razoável? Esse cara está falando isso. Eu vou comprar essa ideia? Eu vou comprar esse projeto? Então, um escritor renomado se autodenomina delinquente, ou seja, eu usei mal o meu dom, ao invés de usar para o bem, eu usei para a prática do mal. É isso que ele está falando. Passa aí. Olha só, o que a gente tem aqui hoje, nesses jornais? Tem coisa boa? Nessas revistas? A gente abre, vai na banca e olha lá. A gente acha alguma coisa? A gente tem que
garimpar muito para achar uma coisinha que possa ser útil. A maioria do que está aqui dentro, você espreme assim, ó, não sai suco. Tem Veneno também puro. muito cuidado com o que os filhos acessam, né? Porque as crianças hoje têm muita liberdade, né? Pois é. Então, tá? Mas no Brasil, quem manda é a televisão, não é verdade? Então, vamos dar umas piadinhas? É bom lembrar que esse programinha aqui, em alguns países, não chegou no primeiro evento. O tal do Big Brother, em alguns países, ele começou, não teve público nenhum, e eles interromperam no meio, não chegou a uma edição. No Brasil já vai a mais de 20. Mas não é só isso, ó. No canal teoricamente evangélico tem a Fazenda, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então vamos lá. Olha só, no livro Sexo e Obsessão, Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Pereira Franco, tem um capítulo lá chamado A Comunidade da Perversão Moral. É uma situação parecida com aquela outra. Vamos lá. Isso aqui é um espírito totalmente diferente, falando a mesma coisa que o outro. Vamos lá. O que ele diz assim? Vamos pegar aqui, para não ler tudo. Eles estavam por lá, e aí o espírito diz assim: o cuidadoso guia, aquele que estava coordenando o grupo que foi lá observar aquela cidade, advertiu-nos que estávamos adentrando em uma comunidade totalmente dedicada à perversão sexual, dirigida por sicários da humanidade que ali reuniam o deboche, a degradação, o cinismo, a rudeza do trato, onde, olha só o que ele escreveu aqui, ó, onde encontravam inspiração muitos indivíduos reencarnados e dali procedentes na área da mórbida comunicação social, da literatura doente e da arte escabrosa para os seus espetáculos de hediondez e de degeneração moral. Reduto imenso, criado pelas emanações morbíficas das próprias criaturas. Olha o que ele está dizendo. Como que aquele reduto foi criado? Ele foi plasmado pela mente, pelo pensamento daqueles espíritos trevosos que estavam ali. Eles plasmaram aquele local. O pensamento cria, forma. No mundo espiritual, você forma uma casa, você forma uma cidade. Mentalmente, o ser humano, lá no início, o que disse o Leon Denis? Que Deus é o Criador, mas que nós somos co-criadores. Então, olha só, aquele reduto que foi criado pela mente daquelas pessoas, tá? Que para lá seguiam por imantação magnética opcional, ou seja, você é atraído para onde você gosta. Parcialmente desprendidos pelo sono físico durante a noite, constituíam sorvedora de paixões primárias que no passado destruíram culturas, civilizações, qual está acontecendo no presente com grande parte da nossa sociedade. Agora vamos ao pior. Vamos lá. Recebem fontes de inspiração para tudo, ou quase tudo, que lemos. Vemos, assistimos através de todas as mídias existentes. Então vamos lá. Aí ele diz assim, ó, no mesmo livro: figuras estranhas, com aspecto semelhante aos antigos seres mitológicos do panteão grego, confundiam-se com muitos outros em complexas simbioses de vampirismo, carregando-se uns aos outros, acompanhando freneticamente um desfile de carros alegóricos que faziam recordar os carnavais da terra, porém apresentando formatos de órgãos sexuais disformes, chocantes. E aí ele vai descrevendo tudo isso. Tá? Aquele circo
apresentava em cada momento novos e agressivos quadros, enquanto se exibiam sessões de sexo grupal, ao som de música estridente, desconcertante. Bom, tá? O quadro asqueroso dava-me a ideia de ser o mundo inspirador de alguns espetáculos da Terra. Passei. Da onde que o cara tirou essa ideia aqui para fazer esse carro alegórico? Não acabou, não está lá descrito no livro. Aí, Paulo. Aí, ó. Ah, o carnavalesco, pô, fez umas fantasias. De onde que ele tirou essa ideia? Aí. Vocês estão pensando que é brincadeira? Não, não. Todo mundo pegou o espírito? A coisa é complicada, nós estamos sob grande influência. E agora temos essa. Covid-19. Como elemento frontal de notícias que, resumidamente, abordam seguida e insistentemente, o tempo todo, dia e noite, né? Vacina, toma vacina, afastamento, segregação, fica longe, afastamento social, usa máscara, fala de hospital, fala de medo, fala de morte, o tempo todo. Vocês acham que isso aqui colocou a população em qual estágio? Mundial. Aonde isso nos leva? Eu não estou dizendo que se tem uma doença que ela não deva ser combatida e esclarecida, mas não da maneira como está sendo feito. Estão levando terror. As Exatamente. pessoas estão até com medo umas das outras. Perfeitamente. Olha só, então volta aqui. Passa aí, Cátia. Passo para frente? Ou... Passa para frente. Olha aí, voltando àquela escala mais simplificada, a gente, aqui ó, medo, tristeza, apatia, aqui ó, estado de saúde, aqui ó, é para daqui para cima. E nós estamos aqui embaixo. Como é que alguém vai ter saúde, equilíbrio, alegria? Olha só, alegria aqui ó, 540 Hz. Está todo mundo aqui ó, 50. Qual é a emoção? Desespero. Não é isso? É essa situação, a gente precisa acordar. Porque quando você está em desespero, você não tem esperança. Você não tem expectativa, você não se move, você fica em estado de letargia, parado. Nós não podemos permitir que ninguém faça isso conosco. Parece até aquele anúncio, compre batom, exatamente. compre batom. Exatamente. Ah, meu Deus, você só fala de Covid. Bom, então vamos lá, passa. Então, diante de tudo isso que a gente viu até aqui, pessoal, né, a gente pode perceber que nós somos profundamente influenciáveis e influenciados. Como é que a gente vai se definir? Essa aqui é a pergunta. Então, primeiro passo. Conhece a ti mesmo, a verdade te libertará. Você tem que saber quem você é, o que você tem que fazer no mundo. Porque se você nem sabe quem você é, fica difícil você se posicionar diante de qualquer coisa. Então, cada um de nós, primeiro, precisa fazer um trabalho de autoconhecimento e dizer, eu estou no mundo para isso, ou para aquilo. Eu não estou no mundo, em hipótese nenhuma, para fazer isso, isso e isso. E tem gente que ainda não entendeu. A pessoa está no mundo, sabe que aquele caminho é errado, mas ele vai lá e faz. Se eu sou casado com ela, como é que eu posso mexer com ela? Se você sabe que eu sou casado com ela, como é que você vai mexer com ela? As pessoas fazem isso o tempo todo. A gente precisa entender o que convém e o que não convém. O que eu vou fazer mal a mim, o que eu vou machucar os outros. Então a gente precisa se conhecer para fazer o que é certo. Descobrir qual é o objetivo da minha vida, o que eu vim aprender aqui, o que eu preciso
preciso desenvolver. O que é forte em mim e o que é feio. O que é forte eu reforço, o que é feio eu tenho que mudar. Esse é o primeiro passo. Porque se eu nem sei quem eu sou, para que eu vivo, a minha vida não tem sentido já, independente de qualquer coisa. Mas qual é o segundo passo? Então, o que eu acabei de falar, busca sincera e perseverante pelo autoconhecimento. É o elemento básico, primordial da nossa transformação interior. A chamada reforma íntima. Eu vou potencializar virtudes e vou identificar aquilo que em mim ainda deixa a desejar, que eu tenho que mexer na minha maneira de ser. Segundo, vigiar e orar. E verificar se o Espírito de Deus, essa passagem está, me parece que em Paulo, está em João também. Vigiar e orar é o seguinte, é entender o mundo, qual é a ambiência à nossa volta, quais são as pessoas que estão à nossa volta, qual é a intenção delas, qual é a nossa intenção e como é que nós vamos procurar viver em harmonia e certas pessoas, como nós vamos neutralizá-las. Se elas são negativas, se elas só trazem a coisa para o lado equivocado, como que nós vamos neutralizar? Eu não estou falando de ser bruto, de ser rude, de ser violento. Eu estou falando de neutralizar. Neutralizar é tomar certas medidas de precaução preventiva para que a pessoa não tenha oportunidade de nos machucar ou de nos fazer mal. Para isso a gente precisa ter lucidez. Então Jesus disse, vigiai. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que o mundo nosso é um mundo de provas e expiações constituído de espíritos imperfeitos. Então, se você está num ambiente que ele é predominantemente ainda imperfeito, vai dar problema. Você tem que se preparar para administrar isso. A gente não faz. Então, e obviamente a oração, a meditação, é aquilo que nos traz lucidez, introspecção, força, firmeza, lucidez para enxergar as coisas com maior clareza. Se eu passo o dia todo metido no mundo, na maior confusão, que horas que eu vou perceber as coisas? Como que o meu protetor vai falar comigo se a minha vida é um turbilhão, uma confusão só? Quando eu entro em prece, quando eu entro em meditação, o meu protetor tem a oportunidade de chegar perto e às vezes me inspirar, me dar uma sugestão, um conselho. Que daqui a pouco eu penso que eu tive uma ideia. Eu penso que eu sou inteligente, eu tive uma ideia. Não foi ele que chegou perto e falou, Paulo, presta atenção. Você está perdido? Eu vou te falar, vou te ajudar. Aí daqui a pouco eu me acalmo. Aí eu vou lá, puxa, pensei num negócio aqui que eu não tinha pensado antes. De onde que veio aquela ideia? Mas só vem na hora que a gente acalma. Então, a oração é a calma. Sai da confusão do mundo. Sai, deixa o mundo lá fora. Agora sou eu e Deus. Deixa o mundo lá fora. E ajuda bem. E a gente tem maior lucidez para entender as coisas. E verificar se o Espírito é de Deus é o seguinte. Tem gente que condena, diz assim, vamos censurar. Bom, tem coisas que deveriam ser censuradas mesmo, né? A nossa experiência trabalhando dentro de uma comunidade carente durante 20 anos, a gente sabe que a televisão é uma mentira. Eles fazem propaganda lá dizendo que existe uma Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Eles dizem que eles têm um código de ética. Se eles tivessem um código de ética verdadeiro, eles não passavam certos programas que eles passam. É uma mentira. Agora, você imagina o seguinte, como nós trabalhávamos dentro de uma comunidade, a mãe saía para trabalhar, tinha 7, 8 crianças dentro de casa, o pai não existia, o mais velho tinha 11 anos, e ela deixava os outros todos sob o cuidado dele. O que ele fazia? Ligava a televisão. E a televisão é o professor, é a mamãe, é o papai. E o cara bota na televisão coisas inaceitáveis. Então, quando essa aqui, verificar se o Espírito é de Deus, dizia assim o apóstolo, você pode se dar, se você tiver consciência, capacidade, entendimento, inteligência, você pode ler o que você quiser.
mas filtra e só retém o que é bom. Tem coisas que você vai ver e falar, isso aí não é de Deus, isso aí não é coisa boa. A gente tem que exercer um filtro. Então, uma norma preventiva para a gente ficar imune é a gente filtrar. Quando a pessoa fala assim, isso que ele está falando não pode ser verdade, isso não é uma coisa boa. Por premissa não é uma coisa boa, então eu não posso adotar isso. Né? Então, eu acho que eu já falei isso. Já falei de desenvolver o ato da oração, da meditação, para a gente se manter em sintonia com os níveis mais elevados, recebendo influências. Agora, outras coisas, né? Reflexão e serenidade antes de agir e de falar, analisar, né, o que se pretende fazer ou dizer. A gente precisa preparar isso. Né? Ou se estamos aceitando uma sugestão infeliz, combater mentalmente e de imediato esse tipo de ideia, trocando por uma ideia de paz, fraternidade e união. Ou seja, toda vez que vier aquela ideia, fala, isso não é uma boa sugestão, não vou por estes caminhos. Não vou acatar isso, porque sempre que tem um protetor aqui, também tem o outro aqui dando conselho. A pergunta é, sabem todos a história, né? Que o índio disse, dentro de mim tem dois lobos, um bom e um mau. Qual que prevalece? O que eu alimentar. Então, se eu alimentar o bom, vai prevalecer as coisas boas. Se eu alimentar o mal, o lobo vai agir. Então, aquele que eu alimentar, então a gente tem que fazer filtro, né? Então a gente precisa, nesse nosso mundo, selecionar criteriosamente o que a gente quer assistir e evitar ser bombardeado por notícia falsa, alarmante, droga, pornografia, violência, degradação de valores éticos da família. Só coisa ruim. A gente só escuta notícia ruim. A gente fala, meu Deus, como é que eu vou sobreviver? Vai dar tudo errado no meu trabalho, vai dar tudo errado na minha vida, vai dar tudo errado no meu negócio. Ai, como é que vai ficar o meu filho? Como é que vai ficar o meu neto? Porque é tanta notícia ruim. Ou seja, se só tem notícia ruim, não assiste nenhuma notícia. As pessoas não entenderam que elas têm o poder de chegar lá e apertar o botão e desligar. Se você está vendo aquilo está te fazendo bem? Está te dando conforto? Está te dando alegria, esperança? Não está? Desliga. Se você mudou de canal, está a mesma coisa, mudou de canal outra vez, está a mesma coisa, desliga, vai fazer outra coisa. A gente ainda não entendeu que tem o direito de desligar ou até de não ligar. E selecionar uma outra coisa agradável para a gente, aquelas 2 horas que a gente fica ali sofrendo assistindo aquilo, fazer uma coisa boa que nos faça feliz, que nos agrade, que nos alimente, que nos traga alegria, felicidade, esperança. Né? E aí, aquilo que a Kátia falou, eu vou repetir aqui, cuidado, zelo especial para com as crianças. Jovens, eles são vítimas fáceis, eles são inocentes, inexperientes, frágeis. Educar, quem quer ter filhos, educar é trabalhoso. Você tomou a decisão de ter um filho, é o seguinte, quando você vai para um lugar qualquer, se você quer ir fazer um passeio a Gramado, por exemplo, você compra uma passagem de ida e de volta. Você vai ficar lá um dia e você volta. Filho é passagem de ida só, não tem volta não. Quando você tem um filho, uma filha, filhos, é trabalhoso, mas você decidiu tê-los. Agora cria, agora ama, vai dar trabalho. Tá? Mas é fundamental que você crie. Você tem que estabelecer regra, limite, para proteger as crianças. É a sua função de pai, é a sua função de mãe. Contra esse bombardeio todo, para ele não ser alvo disso, para ele saber filtrar, explicar para ele quando ele tiver compreensão, olha, não aceita isso. Quando você estiver com seus colegas, ele tem que aprender um dia a dizer não. Quando alguém oferecer a maconha para ele, a droga, ele tem que aprender, ele tem que ter força íntima para dizer não. Ah, você não é homem, você não faz parte do grupo. Não, eu sou homem,
eu quero fazer parte do grupo, mas esse tipo de coisa eu não quero e não vou aceitar. É muito difícil falar não. E essa é a função dos pais. Acabou aquele arroz. Bom, esse era a mensagem de hoje, né? Eu deixo um abraço para os meus amigos aí. Muita paz.